Olá, que bom ter você aqui na nossa programação. Começa agora mais um Fiscalização Pública, o programa que acompanha e divulga as ações dos vereadores aqui da Câmara Municipal de Taubaté durante os seus respectivos mandatos. E no programa de hoje nós estamos recebendo o vereador Boanerges do PTB. Vereador, muito obrigado por ter aceitado o convite. Seja bem-vindo ao nosso programa. Aceitar o convite é quase que uma obrigação para nós aqui, de dar satisfação à população, para saber a quantas andas o trabalho de cada um de nós. Vereador, temos vários assuntos para debatermos aqui hoje. Gostaria de começar falando sobre a área da educação. A gente tem um pedido de sinalização de trânsito em frente à escola Jardim dos Estados, vereador. Lá tem um problema porque tem mais de 350 alunos, é uma avenida movimentada. Como é que está a situação lá no local e esse pedido aqui de sinalização? Por algumas vezes a gente já fez essa cobrança na Secretaria de Mobilidade Urbana, até porque ali é um corredor muito forte, principalmente nos horários aí de pico ou nos horários de rush, né? No desembarque de crianças ou então no embarque. Então, ali é um corredor que atende Tremembé, Pindamonhangaba, enfim, os bairros vizinhos ali do Jaraguá, Califórnia, Vila São José e por aí vai. Água Quente, né? Então, são bairros muito populosos, né? E a escola, por sua vez, ela está situada nesse corredor que está causando muito transtornos aos pais. E não só aos pais, mas os motoristas, os pedestres que ali necessitam dessa faixa de travessia de pedestre, de semáforo com botoeira, de uma sinalização melhor para que a gente possa dar prioridade ao pedestre, aos alunos, aos pais. Os veículos são secundários. Tem algum equipamento de trânsito lá, vereador? Já tem faixa, tem semáforo? Tem alguma coisa hoje visível que ajuda nesse fluxo de pedestres? Não, fizeram uma faixa lá, mas está muito mal sinalizada e você sabe, nós temos um problema crônico que são os motoristas. Os motoristas dificilmente dão prioridade aos pedestres, né? Então, também os motociclistas. Então, se não tiver ali um semáforo botoeira, quiçá uma passarela, né, mais para frente, pensar nisso, já que ali é uma escola municipal, a gente tem que priorizar a segurança das crianças. Então, porque depois, para remediar, acontecendo algum acidente grave, que pode até acontecer um óbito aí o semáforo vai ficar muito barato para isso, né? Então, uma vida não tem preço. Vereador, ainda falando da escola Jardim dos Estados, há um outro pedido também de reforma e manutenção no portão de entrada e saída de veículos, instalação de alambrado no segundo andar, ou seja, a escola apresenta vários pontos de melhorias. No caso, o que o seu requerimento sugere à prefeitura? O que sugere é o seguinte: nós estivemos no local, a pedido de pais de alunos, visitando, e nós percebemos que lá tem 2 portões grandes que podem se fazer ali o drive-thru, que as vans possam entrar no pátio e fazer o desembarque das crianças lá dentro, para não correr o risco de acidentes ali na área externa. Os portões, para que dê passagem a essa van, está lá com problema, estão escorados lá com barra de ferro, com madeiras, enfim. O muro está com problema estrutural, tem uma rachadura muito grande ali no muro. Então, tem lá que nós percebemos também, é uma escola que tem o segundo andar e, por conta disso, ela não tem ainda a grade, o gradil ali, ou uma tela protetora para as crianças, porque a criança, você sabe como é que é, você já foi, eu já fui. Uhum. A gente faz coisas quando criança que a gente não pensa. De repente acontece de alguma criança pular lá de cima, ser empurrada numa brincadeira, e aí? Volto a dizer, a vida custa caro demais, não tem preço. Então, para a gente poder dar uma atenção maior aos pais que estão em casa e falar, pô, meu filho está estudando lá na parte de cima, será que ali não tem dias de chuva, chove, escorrega, cai, tem problema lá de vazamento dos banheiros. Foi uma escola que foi comprada recentemente pelo município. E aí nós herdamos
um espólio de problemas que a administração anterior, embora privada, deixou. E aí a prefeitura tem que absorver isso, mas com rapidez, né? Porque senão nós já estamos aí metade do ano letivo praticamente e as crianças não podem ser submetidas a esse tipo de problema. Vereador, ainda no seu requerimento, só para a gente fechar esse assunto, ele fala, né, de paredes sem revestimento, pregos enferrujados, crianças expostas a riscos de acidentes e quedas, ou seja, uma situação preocupante, né? Tanto assim que houve um acidente com uma criança lá que escorregou, caiu, bateu a cabeça. Então, pregos expostos, essas coisas, sabe, pontudos, pontiagudos que estão lá. Então, tem que ter o maior zelo, o maior cuidado com criança. A criança é tudo para nós. Nós temos que parar qualquer coisa que nós estejamos fazendo para dar atenção à criança. Ainda falando de educação, nesta semana, no último dia 27 de abril, foi realizada uma audiência pública aqui na Câmara Municipal para tratar de um assunto importante que é segurança nas escolas. Tivemos a presença de várias autoridades, de vários setores, que falaram sobre assuntos importantes e dispositivos e instrumentos de prevenção e correção. Vereador, tivemos a presença da Guarda, do pessoal da segurança, da educação, e tem um requerimento do seu gabinete falando sobre câmeras do COI em todas as creches e escolas municipais. O senhor está questionando se há câmera de monitoramento e alarme que anuncie situação de risco nesses espaços. Já houve alguma resposta? Foi só o início do requerimento? Como é que está o processo? Na realidade, não houve essa resposta, mas eu sei que tem. Eu sei porque eu sou oriundo de lá, trabalhei lá, então eu sei que tem. Fizeram até o chamado COI escolar, né? Mas eu fiz esse requerimento para dar uma resposta à sociedade, né? Para que seja respondido tecnicamente, para a gente poder explicar para a sociedade. Algumas coisas aconteceram nessa gestão. É bem verdade que a Guarda Municipal vem fazendo um ótimo trabalho depois desses episódios que nós estamos vendo aí, país afora, né? E a Guarda ela foi chamada a participar mais desse problema de segurança nas escolas. Ela está mais atuante, mas ainda é pouco. Até porque, fazendo aqui uma ressalva, o efetivo não é suficiente para cuidar de todas as escolas que nós temos. Então, a Guarda ela tem se desdobrado aí, através da Secretaria de Segurança, fazendo o que pode, porque o número de escolas realmente é muito grande e nós não temos condições de absorver tudo isso. Um ponto importante do seu requerimento, vereador, que o senhor coloca aqui, é que não só ter as câmeras, né, mas se há um processo de manutenção. Porque não adianta só ter o equipamento, não ter manutenção, ele deteriora com o tempo, deixa de funcionar e às vezes numa emergência acaba não sendo útil, né? Não é só. Você tem que ter também a manutenção e a pessoa que cuida do monitoramento. A pessoa que tem que identificar, tem que ter permanentemente uma pessoa envolvida, um guarda municipal que seja, cuidando desse monitoramento para avisar a guarda municipal, para avisar o gestor, para avisar a secretária de educação as ocorrências que estão acontecendo naquele momento, até para prevenção, né? Então, tem que ter material humano para poder destinado somente para essa função. Nós estamos falando de educação, falando de segurança nas escolas, desse combate à violência aqui com o vereador. E a gente sabe que, recentemente, o governo do estado lançou um pacote de medidas também, nesse sentido de trazer segurança privada para as redes particulares e também municipais e estaduais. Mas também tem um outro lado, que é o lado da prevenção. E tem um requerimento aqui do gabinete do vereador que trabalha justamente nesse ponto, que é o atendimento com uma equipe multidisciplinar. Até agora, vereador, a gente ouviu falar muito de psicólogos, de terapia, de acompanhamento, mas o seu requerimento fala sobre assistentes sociais, psicólogos e até mesmo outros profissionais que possam trabalhar e realizar um trabalho diretamente com esses alunos. Qual que é o objetivo desse requerimento? Olha, o objetivo é acompanhar ou se adequar a essa juventude que está tendo problema. Nós temos uma juventude doente, nós temos, não só uma juventude, mas as crianças nossas estão sofrendo de um mal. De 3 décadas para cá, aproximadamente, um pouco mais do que isso, as coisas se complicaram demais. Então, essas crianças... Prova disso, vou te dar um exemplo aqui.
o autismo. Quando que a gente, há 50 anos atrás, há 40 anos atrás, que a gente identificava alguém com autismo? Isso era raríssimo. Isso era raríssimo até há 40 anos atrás, 3, 4 décadas atrás, 3 décadas. Isso era até difícil de se identificar. Hoje não, hoje é uma coisa mais comum que, sabe, praticamente em todas as famílias tem um autista. Então, são doenças, parece que novas, que estão aparecendo. E é aí onde eu digo que nós temos que nos adequar, porque antigamente, na minha época, a gente não tinha esse tipo de problema que tem hoje. Então, a sociedade, ela está adoecendo. E é por isso que eu falo que a gente precisa de ter esses profissionais que identifiquem qual é a deficiência de cada aluno, para poder ajudá-lo no comportamento, ajudá-lo a seguir, a se tornar um verdadeiro cidadão. Mas se ele não tiver esse tipo de ajuda, lá atrás a gente se virava de outra maneira, porque a gente não tinha, as doenças parece que eram diferentes, exceto algumas que permanecem até hoje. Mas nós estamos carentes desse tipo de profissionais, e eu sei que a Secretaria de Educação tem, mas também são limitados, ainda não, sabe? Então, vai aí o alerta que daqui para frente a gente precisa maximizar isso. Talvez ainda esteja concentrado esses profissionais, eles não estão diretamente nas unidades, né? Porque não é uma realidade hoje, não só de Taubaté, mas do Brasil de uma forma geral, ter um assistente social, ter um psicólogo, um psicopedagogo, um orientador educacional. Deveria, mas a gente sabe que não é uma realidade. O senhor acredita, então, que esse requerimento pode, de alguma forma, estimular a ter pelo menos um número mínimo de profissionais nessas unidades? Sim, até porque não sou só eu que estou fazendo isso. Tem outros vereadores também que estão fazendo esse tipo de cobrança. Os pais fazem isso e os professores também que estão lá, que identificam esse tipo de problema, levam para a secretaria para dizer, olha, eu tenho um problema na minha sala, está assim, assado, tem um menino lá, uma menina aqui que está com esse tipo de problema e tal. Eles vão identificando e a gente está reforçando, que é para ver se, você sabe, água mole em pedra dura, uma hora fura. Então, infelizmente, essa adequação, ela tem que ocorrer e com uma certa agilidade. Vereador, a gente vai continuar acompanhando, então, essa pauta e, se tiver novidades, a gente comenta aqui na nossa programação. Importante lembrar que a saúde mental também ela é importante não só para o aluno, mas também o acompanhamento dos profissionais que fazem parte do magistério e outros profissionais de apoio. Quando essa saúde mental é trabalhada de forma equilibrada com todos, você consegue fazer com que essa prevenção seja muito mais ampla e muito mais efetiva e eficaz. Mudando agora de pauta, vereador, a gente vai falar de uma emenda do ex-deputado Eduardo Cury para iluminação pública aqui em Taubaté, mais especificamente na Chácara Ingrid. Tem um pedido de emenda parlamentar de R$250 mil para implementar e estender a iluminação pública lá na chácara. Como é que funciona essa emenda? Esse dinheiro já está à disposição ou ainda é um projeto? Não, esse dinheiro acaba de chegar aos cofres aí da prefeitura. Está bem no início esse processo, mas o importante é que foi destinado, essa destinação ocorreu, já chegou, e a gente espera que ainda esse ano possamos fazer essa implantação da iluminação pública lá na Chácara Ingrid. Nós temos um bairro bastante populoso lá, né? E que as pessoas sofrem com bastante casas, crianças e adolescentes indo e vindo para a escola, tem pessoas que estudam até à noite, aí por aí vai, né? Isso é uma engrenagem que funciona. Você está tratando de iluminação pública, está tratando de segurança pública também, né? Vereador, no caso, esse pedido de emenda foi o senhor que fez ao deputado? O senhor tem algum tipo de parceria? Como é que funciona? Na realidade, o deputado Eduardo Cury foi um grande parceiro nosso, não se reelegeu agora, mas está trabalhando aí no governo federal e não se reelegeu novamente, mas foi um grande parceiro nosso durante toda a nossa caminhada até aqui. O Eduardo sempre mandou emendas, sempre recursos para que a gente pudesse destinar para o município de Taubaté e região. E nós fizemos esse pedido, ele nos atendeu prontamente, fizemos uma visita técnica no local, foi apontado o valor necessário para
a iluminação de algumas ruas. E então identificou-se que era esse valor de R$250 mil. Assim foi feito, a emenda chegou e agora vamos partir para a fase de execução do projeto. Lembrando, então, que são postes e braços de iluminação pública, serão em 4 ruas lá na Chácara Ingrid: Rua Canário da Terra, 2 postes, Rua Uirapuru, 4 postes, Rua Tucano, 3 postes e a Rua Cardoso da Silva, 2 postes. Pois é, a gente tinha se comprometido com o pessoal da Chácara Ingrid e chegou a hora da gente dar notícia a vocês que só tem um pouquinho mais de paciência, que demora um pouco os trâmites na prefeitura, né? Na realidade, nós estamos esperando essa efetivação mais para o final do ano, mas o importante é que o dinheiro está reservado. E a obra vai ser feita em breve e a população vai ser beneficiada, que é o mais importante, né, vereador? Ah, sim, a população de lá é a mesma população daqui, tem os mesmos direitos, paga os mesmos impostos e não tem os mesmos benefícios. Pois né? é. E como faz falta, né? Quem precisa de iluminação pública sabe muito bem o quanto isso faz falta lá na sua localidade. A gente vai falar de um outro assunto agora, vereador, que é uma indicação para isenção do pagamento do estacionamento rotativo, a chamada Zona Azul, para pessoas idosas e pessoas com deficiência, mesmo que não estejam no local destinado às vagas especiais. Ou seja, há vagas especiais para essas pessoas, mas nem sempre essas vagas estão disponíveis. E aí o que acontece com esse cidadão que é aposentado idoso? Ele acaba tendo que pagar para utilizar e tem uma indicação sua pedindo essa isenção. Como funciona essa ideia? Olha, a exemplo do que já acontece na cidade de Caçapava, nossa co-irmã aqui, em São José dos Campos, isso aí já é lei lá, já é liberado. O que nós queremos é estender essas vagas que, embora não sejam identificadas para idosos ou para pessoas que tenham qualquer tipo de deficiência, que ela, com o cartão, ela se identifica, quando deixa o cartão ali no para-brisa do carro e ela pode parar em qualquer lugar da cidade, qualquer vaga, ainda que essa vaga não seja identificada para o tipo de problema que ela tem. Você entende? Então, porque muitas vezes nós temos uma vaga e ela não é suficiente para atender a todas as pessoas. Então, nós temos que cuidar dos idosos, porque um dia você também vai ser um, né? Se tivermos a sorte de chegarmos lá, né? Não, vai dar sorte nada, você tem competência para chegar. Então, olha só, você vai ser um idoso, assim como eu já sou, e, caramba, nós fizemos muito por esse país, por nossa cidade e tal, não sei o que lá. Sabe, você trabalhou, chegou a hora de você usufruir dos seus direitos. Então, nós temos que pensar nos idosos e nas pessoas que têm problemas de locomoção agora, sabe? Essas pessoas deram a sua contribuição para a cidade e para o país. Chegou a hora de... Então, por que essa pessoa vai ficar girando no centro e não acha lugar? Tem que pagar. Por quê? Vai privilegiar um idoso? Ou duas pessoas que tenham? Não, são todos que têm o mesmo direito, que têm que ser atendidos. Então, a nossa indicação aqui é para que seja liberada para qualquer pessoa em qualquer vaga da cidade. Essa indicação, vereador, pode vir a se transformar num projeto de lei futuramente, você acredita? Pode, o prefeito, eu tenho certeza que ele vai ter essa sensibilidade, visto que nós já temos a jurisprudência na cidade aqui ao lado. Eu não vejo por que fazer isso, de não fazer, né? Então, eu tenho certeza que com a sensibilidade dele, junto com o Tiago, secretário de Mobilidade Urbana, eles vão entender que se faz necessário isso. E, olha, a prefeitura não vai deixar de arrecadar por conta disso, não. Pode ficar sossegado que a prefeitura tem outros meios e os idosos são minorias, né? Então, ficar tranquilo com relação a isso. Então, a gente vai continuar a reivindicar até que isso seja uma realidade aqui em nossa cidade. Na sua indicação, vereador, ainda para a gente encerrar esse assunto, o senhor coloca pelo menos 1 hora, né? Garantir pelo menos 1 hora para que essa pessoa tenha esse direito, já seria suficiente para ela fazer basicamente o que todo mundo, quando vai para o centro, faz, gasta em média 1 hora, né? Exatamente, é o que se exige, não adianta você, minutos, sabe? Não dá, minutos você dá uma volta na cidade com o trânsito complicado que as nossas ruas estreitas, pequenas, enfim. Então, tem que ter pelo menos 1 hora, senão não vai adiantar muito, né?
Vereador, hoje nós trouxemos várias pautas aqui, falamos de educação, falamos um pouco de segurança pública, trouxemos boas notícias para o cidadão aqui da nossa cidade. Quero agradecer a sua participação, a sua presença e espero encontrá-lo numa próxima oportunidade para que a gente traga outros assuntos e ações do seu gabinete para o cidadão aqui da cidade de Taubaté. É sempre bom, né, a gente dar notícias boas à população, né? Então, isso mostra que a cidade vai avançando através dos pedidos da própria população. Quando a gente identifica esse tipo de problema, é porque a população chegou até a gente para fazer esses apontamentos. Então, fico feliz pelo espaço me cedido aqui, pelo convite, e estou à disposição novamente para, em um momento oportuno, a gente retornar. Vereador, muito obrigado. Então, no programa de hoje, nós conversamos com o vereador Boanerges, do PTB. Esse, Fiscalização Pública e outros, você pode acompanhar através das nossas redes sociais, tanto no Facebook e no youtube.com/TVC Taubaté. Agora, se você já estiver acompanhando a gente pelas plataformas digitais, você também pode acompanhar a nossa programação pelo canal 4.2, que faz parte da rede legislativa. Quero agradecer a sua companhia, a sua audiência e te espero aqui no nosso próximo programa. Muito obrigado pela sua atenção. TV Câmara Taubaté, a primeira TV legislativa do Vale. Tchau, tchau.